Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e eu venho conversar com vocês sobre um campo muito específico de atuação do pedagogo e que pode ser um campo para o desenvolvimento do seu estágio. É importante que você perceba as especificidades desse campo, o papel que ele assume. Eu estou falando do hospital. Quando eu falo de um ambiente hospitalar, muitas vezes ele é compreendido como um espaço de cura, ou ele é compreendido como um espaço de passagem. O ambiente hospitalar, ele é muito mais complexo do que isso. De alguma maneira, a gente pode dizer que ele bebe em relações históricas da nossa própria sociedade. Os hospitais, em via de regra, tem uma tradição que nos remete ao mundo antigo, quando foram organizados os primeiros centros para estudar algumas doenças, tratar alguns grupos, não era um fluxo contínuo de pessoas. Ele muda um pouco de função a partir do momento em que, na Idade Média, você tem dois campos fundamentais. Um, o hospital de campanha, o hospital de guerra, em que determinados grupos passam a manter um funcionamento sobre isso. Ordens militares, como os hospitalários, serão fundamentais nesse princípio. Muda mais uma vez quando os monastérios passam a organizar áreas em que recebem pessoas com dificuldades, velhos, pessoas passando fome, pessoas com doenças muitas vezes terríveis e tidas como um mal naquela sociedade. Quando a gente chega à modernidade, o hospital ele ganha os novos vernizes desse momento. Isso significa uma maior investigação sobre a doença, mais literatura, a possibilidade de explorar e pensar as questões do próprio corpo. Esse hospital passa a ser então um ambiente de circulação de grupos especializados que de maneira constante trabalham para a recuperação. Quando a gente chega no século XIX, o hospital já é um ambiente entendido como científico, focado nas questões da cura. No entanto, ainda é um ambiente para questões de limite. Você tem normalmente hospitais para pessoas com problemas mentais, você tem hospitais voltados para a internação de grupos muitas vezes com alguma deficiência. Há hospitais voltados para idosos, a questão do parto e da recuperação de crianças. Para que você tenha uma ideia, a ideia de retirar da família e praticamente viver em alguns hospitais era recorrente até o início do século XX. E aí entram as questões sobre as crianças. As crianças nesses ambientes hospitalares simplesmente viviam sob o tratamento e a sua escolarização ou as trocas relativas ao processo de educação desapareciam. Acontece que aquilo que eu entendo como hospital era visto de maneira absolutamente separada do que poderia atuar um pedagogo. Um pedagogo, ele não é uma figura que somente está dedicada à escola, apesar da escola ser um dos seus principais campos. O pedagogo é aquele que estuda, analisa, intervém e discute sobre onde e como a educação precisa ser formulada. Por isso ela está presente em ambientes formais, não formais e informais. Educação formal é aquela que vem registrada ou regularizada dentro dos mecanismos de escolarização. A educação não formal é aquela que tem certa regulamentação, mas ela não está dentro dos quadros de obrigatoriedade ou funcionais mantidos e regulados pelas estruturas de poder. Educação informal são as formas de educação fora de ambientes restritos, direcionados e com esse fim ou essa intencionalidade. Dessa maneira, pensar no hospital como um campo em que a educação possa atuar é justamente entender que ali se encontram as três necessidades. As três formas de pensar a educação precisam ser exercidas naquele momento quando falamos de
crianças. Vamos entender isso melhor. Em 1988, na Constituição Brasileira, a educação é tida como um direito fundamental. Todas as crianças, a partir dos 4 anos, têm obrigação de estar na escola. E a responsabilidade disso não é governamental, é social. Toda a sociedade precisa se mobilizar, todos os poderes precisam se mobilizar nesse sentido. Logo, uma criança que está em ambiente hospitalar tem o direito fundamental à sua educação. E aí vem a questão, será que eu estou falando de escolarização? Posso pensar, de uma maneira, que o fundamento da relação entre a educação formal e o hospital parte da relação entre a escola e o ambiente hospitalar. A garantia da escola de direcionar meios e formas para que a família possa levar e garantir e manter a educação dessas crianças. O hospital, por outro lado, precisa ter junto a si um corpo pedagógico especializado para garantir que isso possa ser organizado. A grande questão vem, essa dinâmica muitas vezes desaparece. Ela simplesmente não existe, fica como uma responsabilidade tácita da família e só. É um problema, é um descumprimento da lei. Mas é só esse modelo de educação que nos interessa? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, definitivamente o direito à educação e a garantia sobre isso, como isso pode ser organizado, leva em consideração não somente a educação formal, a escolarização, mas o direito ao bem-estar, o direito à proteção, o direito a fazer parte de uma sociedade. Aquela criança precisa ter oportunidades de desenvolvimento, mesmo dentro do hospital. As oportunidades de desenvolvimento têm sido registradas com iniciativas absolutamente fabulosas, como as brinquedotecas hospitalares. Uma das mais famosas, por exemplo, existe no Hospital da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Hospital Pedro Ernesto, com um histórico trabalho de inclusão dessas crianças de internação de longa duração, no qual essas brinquedotecas acabam por reinserir e gerar processos de sociabilização que, inclusive, permitem uma melhora, uma força maior para essa recuperação das crianças. Quando eu penso sobre aspectos não formais ou informais, eu passo a notar que aquela criança está sobre um quadro de fragilidade. Fragilidade emocional, fragilidade familiar, fragilidade física. E a intervenção do pedagogo passa a ser fundamental para que, de alguma maneira, aquela criança possa, pela educação, ter garantido o seu direito, a sua possibilidade de ser e ser reconhecido como um sujeito. O valor que pode ser oferecido pelo pedagogo nos dá base para compreender muito das ações, relações e reações necessárias para o desenvolvimento e a proteção dessas crianças. O ambiente hospitalar necessita, para que o aluno da pedagogia possa realizar lá o seu estágio, que exista algum tipo de projeto organizado para que ele possa ser inserido. Lembrando, o estágio é necessariamente um campo de investigação e deve ser supervisionado. Logo, é necessário que haja um responsável que permita a sua inserção e a sua troca dentro do ambiente hospitalar para garantir o desenvolvimento de projetos como esse. Lidar com o fenômeno hospital relacionado à educação é entender que o pedagogo tem um papel fundamental na proteção, organização e intervenção educacional das crianças como seu princípio.